Boa noite, pessoas. Esse vídeo eu vou comentar sobre a questão de YouTubers aceitar propaganda do governo para falar bem do ensino médio. Cada cabeça é uma sentença, né? Mas o cara, para fazer um juízo de valor positivo sobre uma reforma, ele devia conhecer um pouco sobre educação, né? Como está a educação pública hoje em dia, né? Ele devia saber, por exemplo, que a maioria dos estudantes, pela prática de quantidade, estão passando sem obter nenhum conhecimento. E o que dizer? Já chegam contaminados com essa estrutura de educação que privilegia número. Hoje em dia, principalmente em questões de aulas de história, a maioria dos professores são obrigados, principalmente se for professor contratado, são obrigados a jogar um texto com um monte de questões no quadro e no mais ele pode ficar com as pernas para cima na cadeira lá e não explicar nada, fingir que está ministrando aula e o governo paga ele no final do mês, fingindo que os alunos estão aprendendo. Por quê? Essa filosofia de número faz com que os alunos, mesmo sem saber nada, sejam aprovados, chegando no ensino médio, não sabendo ler, e os que sabem, alguns sabem ler, mas não sabem interpretar nada no texto, e vem o governo com essa reforma. Reforma o quê? Poderia ser excelente a reforma, sem dúvida, que principalmente se fosse para todos os estudantes, inclusive da rede particular, e não deixasse matéria nenhuma facultativa, sempre ter obrigatoriedade de manter um professor em determinada área, dessas que inclusive o governo colocou como facultativo. Mas então, tem que saber dessas questões, porque se o cara procurasse saber dessas questões, tanto o Lucas Marques e o Daniel Molo, como o Rato Borrachudo e o Pyongyi e os outros que fizeram essa propaganda por YouTube, se ele pro governo, se eles tivessem um mínimo de bom senso, eles não fariam. Porque não adianta nada reformar o ensino médio se o ensino fundamental 1 e 2 está todos desestruturado. Primeiro, o que eles deviam fazer? Seria tirar a doutrinação marxista das escolas, a influência de Paulo Freire, como vem algumas youtubers na internet falando que o ruim do Brasil é a influência de Paulo Freire, do marxismo cultural, dos esquerdários, não sei o quê. A esses eu falo o seguinte: até para se doutrinar, você necessita de ensinar os seus alunos a ler e interpretar textos. Nem que sejam esses textos que o governo quer que o aluno leia para aceitar o governo, sem falar nada. E sobre o Paulo Freire, como já falei num vídeo passado, ele era um pedagogo que trabalhou com a ideia de alfabetização para adultos. Inclusive eu vou deixar o vídeo no final
aqui, né, em algum lugar nessa telinha, no final do vídeo, sobre o que eu falei de Paulo Freire, para quem não viu ainda o vídeo. E muitos youtubers, por exemplo, o Contente, o Cauê Moura, recentemente propôs. O mesmo Cauê que foi acusado de ter recebido dinheiro da Dilma para falar que votaria na Dilma para evitar um mal maior. Pessoalmente, eu não acredito que ele recebeu. Por que vocês acham que um partido político iria aceitar um youtuber falar aquilo? Que eu sei que é uma medida de extremo votar na Dilma para evitar um mal maior do que eleger o Aécio Neves. A prova disso é que o Aécio Neves é um dos nomes que mais estão envolvidos na Lava Jato. E aí, quem votou no Aécio Neves? Vocês votaram certo? O nome dele é um dos nomes que mais estão envolvidos na Lava Jato. Só porque a imprensa brinda de forma que nenhum tucano praticamente é destacado nessa Lava Jato, que vamos esperar, né? Não confio que ela mesma vai continuar agora, né? Pelos desenrolar dos outros. Pois bem, para você, youtuber, que quer vai aceitar a proposta do governo para falar bem dessa reforma, pelo menos leia sobre educação, fique sabendo como está a estrutura da educação no ensino fundamental em 1, 2. Pense que a educação é como se fosse uma escada. O primeiro degrau, se o primeiro degrau da escada já tiver mal feito, a coisa já desanda para o segundo degrau, para o terceiro degrau. E o que dizer do ensino superior e das pós-graduações na vida acadêmica que tem por vir. Pois bem, galera, é isso que eu tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar e assinalar os sininhos das notificações, inscrever-se no meu canal e falou!